O Senhor nos surpreende, Pai. O Senhor faz coisas que não podíamos imaginar. Realiza projetos, prepara momentos, e esse momento foi um momento muito especial, Papai, da Tua igreja, com testemunho de fé, de manifestação da Tua graça. E nós queremos agora ouvir a Tua palavra, Papai. A Tua palavra que é viva e eficaz, que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e que pode trazer vida eterna para nós. Só a Tua palavra pode nos dar vida eterna, Papai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós temos caminhado por essa terra há mais de 40 anos pregando o Evangelho, ministrando a palavra, viajando milhares e milhares de quilômetros pelo mundo. Acho que somos os 2 últimos velhinhos que fazem isso. E eu não me canso de bater nas mentiras do diabo, trazer a verdade de Deus à luz. E a maior mentira que o diabo estabelece nesta terra chamada Portugal é a idolatria. É a maior mentira do diabo. E eu quero ler um texto da palavra de Deus para você nesse dia. Isaías é um profeta que profetiza tudo sobre Jesus. Profetiza o nascimento virginal, vai nascer de uma virgem. A virgem conceberá, dará à luz um filho. Isaías profetizou. Profetiza a descida do Espírito Santo no dia do batismo para ungí-lo, para prepará-lo para salvar, curar, libertar. Profetiza o sacrifício. Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz foi dado para ele. E profetiza tudo sobre Jesus. Profeta usado por Deus para contar para o povo de Israel as verdades espirituais. O que é uma profecia? É uma predição de coisas futuras. É o anúncio do que vai suceder. Profecia não é profetada. Ah, eis que te digo, vai casar. Não é isso não. Profecia é o anúncio de Deus. Deus não fará coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas, para preparar o povo para o que vai acontecer. E em Isaías 41, texto profético, Deus, Ele está usando a boca do profeta para falar contra a idolatria. O próprio Deus está falando contra a idolatria. Não é Isaías, é Deus pela boca do profeta. E é um texto lindo. Deus me mostrou esse texto há muito tempo, mas Ele me trouxe de novo o fogo desse texto agora em Milão, quando eu estava ministrando. E lá no centro de Milão, numa igreja enorme, tem uma Madonna, uma santa do tamanho de uma mulher, de ouro. Na maior igreja de Milão, dizem que ela abençoa toda a Itália. Na verdade, é o inverso. Ela amaldiçoa toda a Itália. Nenhuma bênção pode vir daquilo que é contrário à vontade de Deus. E ali, quando eu estava em Milão, Deus me mostrou algo muito especial na Bíblia. Antes de falar de Isaías 42, que eu sempre falei, que é um texto profético, onde o profeta anuncia as 2 vindas de Jesus. Em Isaías 41, Deus fala que os ídolos não são nada. E Ele diz assim, o Senhor falando da sua grandeza, Isaías 41. Versículo 21. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores para que atentemos para elas e saibamos que se cumpriram. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente veremos. Eis que sois menos que nada, e menos que nada é o que fazeis. Eis que todos são nada. Versículo 29. As suas obras são coisa nenhuma, suas imagens de fundição, vento e vácuo. O que é isso?
Deus está dizendo para os ídolos: me fale se vocês são capazes de anunciar alguma coisa que vai acontecer, para que eu saiba que vocês são deuses. Porque Deus é onisciente. E na onisciência tem a presciência, e na presciência tem o conhecimento das coisas futuras. Me conte, ídolos, se vocês sabem alguma coisa que vai acontecer. Ou me conte alguma coisa que vocês falaram que aconteceria e que realmente aconteceu, para a gente confirmar se vocês são deuses. Porque se vocês são deuses, vocês são oniscientes, sabem tudo. E no fim eles dizem: vocês não sabem nada. Vocês são vento e vácuo, coisa nenhuma. E em seguida, logo em seguida, ele usa a boca do profeta para dar continuidade e provar que ele sabe tudo. Ele fala: vocês não são nada, mas eu vou provar minha grandeza. E aí Isaías 42... que é a continuidade, porque na Bíblia não existe separação, é só para fazermos o estudo, mas é só uma profecia. Ele diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem minha alma se compraz. Pois sobre ele o meu espírito, ele promulgará o direito para os gentios, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus, os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, te guardarei, farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra à imagem de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e coisas novas eu vos anuncio, antes que cedo eu vos farei ouvir. Versículo 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra à imagem de escultura. E a partir do versículo 10, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra, vós os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, terras do mar e os seus moradores, alcem a voz do deserto, as suas cidades, as aldeias habitadas por Quedar, exultem os que habitem nas rochas, clamem de cima dos montes, deem honra ao Senhor e anunciarem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como um valente, despertará o seu zelo como um homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra, mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio, me contive, mas agora ao mesmo tempo ofegarei, estarei baforido, os montes solteiros devastarei, toda a sua erva farei secar, tornarei os rios em terra firme, secarei os lagos, guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, farei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Essas coisas farei e jamais os desampararei. Torna-se atrás e confundição de vergonha. Os que confiam em imagem de escultura e as imagens de fundição dizem: vós sois nossos deuses. Versículo 8, eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outro, nem a minha honra à imagem de escultura. Versículo 17, tornarão atrás, confundição de vergonha. Os que confiam em imagem de escultura e as imagens de fundição dizem: vós sois nossos deuses. 2 vezes na profecia, Deus está falando contra a idolatria. Antes ele fala que os ídolos não são nada. Mas quando você lê essa profecia, parece que ele está falando de 2 pessoas diferentes. A primeira parte, ele diz que o servo virá. Não gritará, não apagará a torcida que fumega, não fará ouvir a sua voz na praça, vai promulgar o direito. Na segunda parte, a partir do versículo 10, o Senhor sairá como um valente, despertará o seu zelo como um homem de guerra. Parece que está falando de 2 pessoas diferentes, mas não está. Ele está usando a boca do mesmo profeta, no mesmo dia, na mesma hora, para profetizar
a primeira e a segunda vinda de Jesus. Primeiro vai vir como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Não gritará, não apagará a tochida que fumega, não fará ouvir a sua voz na praça. Quando você olha para a palavra de Deus e vê tudo o que aconteceu, quando ele se humilha, torna-se figura humana, é obediente até a morte, morte de cruz, submete-se a tudo que submeteu. Quando você lê o que aconteceu no Getsêmani, na hora em que ele foi preso, levado para a casa do sumo sacerdote, de um religioso. Quando você vê o soldado do sumo sacerdote espancando o rosto dele. Quando você vê ele preso ao arrepio da lei. Como juiz eu vou te dizer, não podia prender ninguém na madrugada. Tinha que esperar o sol nascer para decretar a prisão, mas ele foi preso à noite. Por quê? Porque tudo era ilegal, tudo era abusivo. Autoridades religiosas em conluio com as autoridades romanas levam ele para a casa do sumo sacerdote. Preso não pode ser levado para uma casa particular. Tem que ser levado para um lugar público, naquele lugar chamado pretório, onde Pilatos deveria julgá-lo. Mas eles não queriam julgamento, eles queriam tortura. Prendem Jesus à noite no Getsêmani. Levam para a casa do sumo sacerdote. Ele passa a noite inteira em pé, torturado psicologicamente, esbofeteado, humilhado. Só de manhã ele foi levado diante de Pilatos. E quando chega diante de Pilatos, Pilatos fala para aqueles homens religiosos: parece que ele é inocente. Esse assunto é de vocês. Esse assunto não é das leis romanas. É da sua religião. Resposta dos sacerdotes: mas na nossa lei não há permissão para crucificar. Sabe o que isso significa em direito? Pré-julgamento. Excelência, eu não quero que o senhor julgue, eu quero que o senhor condene. Eu estou trazendo aqui para o senhor condenar. Eu não quero que o senhor aprecie se ele é inocente ou se ele é culpado. Eu quero que o senhor acabe com ele. Ainda assim, Pilatos diz: mas ele me parece inocente. Mas para satisfazer aquela saga daqueles homens, Pilatos dá um jeito de mandar dar 40 chibatadas. Assista o filme. Você vai ver o que é 40 chibatadas com ponta de ferro na frente do couro. Soldados enormes. Por que Pilatos faz aquilo? Era como se Pilatos quisesse satisfazer o desejo de sangue daqueles homens. Mas não adiantou. Eles queriam a crucificação. Aí você vai ver a inquirição, a pergunta, a oitiva do depoimento dele. Pilatos abusivamente fala: não me respondes, porque fica irritado uma hora com ele. Não sabes que eu tenho autoridade para te crucificar ou para te libertar? Resposta de Jesus para Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim se do céu não te fora dada. Como assim? Como assim? Aquele que estava diante de Pilatos tinha poder para fazer e derrubar todo o Império Romano, mas não fez. Sabe por que não fez? Porque ele veio para pagar o preço do meu e do seu pecado. Porque lá no princípio da humanidade, nós pecamos, todos nós. Não foi Pilatos, não foi. Não foi o soldado romano, fomos nós. Fomos nós. Lá no começo da humanidade, todos nós transgredimos. Em Adão estávamos lá, como sementes dentro de uma maçã. Em Adão todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, todos. Todos perdemos o DNA do Filho de Deus que tínhamos um dia quando fomos criados. Todos.
O homem foi formado para ser filho de Deus. Filho de Deus. Está escrito na Bíblia. Lucas capítulo 3, a partir do versículo 23, fala da genealogia. E quando chega em Adão, Adão, filho de Deus. Deus formou um filho na terra, a sua imagem, a sua semelhança. Aliás, a imagem e semelhança da Trindade, porque está escrito também, disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Nossa é plural. Imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de um Deus triuno, colocado naquele ser que Ele formou para o louvor da glória dEle, para viver com Ele por toda a eternidade. Quando o homem escolheu o pecado, ele morreu. A morte é a separação eterna de Deus. A morte não é um caixão 7 palmos abaixo no chão cheio de flores. O salário do pecado é morte. Morte é separação de Deus. Todos vão ter a primeira morte. O corpo vai voltar para o pó. Todos vão ter uma ressurreição. E haverá uma segunda morte para quem não receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E aí o homem foi condenado. Deus é juiz. Eu tenho pregado isso. Um juiz, quando ele prolata uma sentença, tem que executar a sentença. De que adianta eu assinar uma sentença e não cumprir? De que adianta eu determinar alguma coisa numa sentença, como juíza que sou, e não exigir o cumprimento? Não vale de nada, vira só um papel. A sentença que condena o homem à morte eterna foi assinada por Deus no começo da humanidade. Por isso que a Bíblia diz: Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E em seguida diz que esse Filho não veio para condenar o mundo, veio para salvar, porque o mundo já estava condenado. Já estava condenado. Todos nascem condenados, todos. Todo mundo já nasce com a sentença de morte, separação eterna de Deus. Todo mundo se torna só criatura. E criatura não é filho de Deus. Tira isso da sua cabeça. Todo mundo é filho de Deus. Não, você está enganado. Todo mundo é criatura de Deus. E criatura que recebe Jesus torna-se filho de Deus. Por isso o próprio Jesus fala: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Criatura amada por Deus, a ponto de Ele dar o Filho dele pelas criaturas. Mas condenadas, criaturas condenadas. Por isso em João 3, diz que Ele não veio para julgar o mundo, Ele veio para salvar o mundo, porque o mundo já está julgado. E termina dizendo em João 3, quem recebe o Filho tem a vida, e quem não recebe, sobre ele permanece. A ira de Deus, permanecer é continuar. Quem não recebe o Filho já tem a ira de Deus. Não vai receber, já tem. Já ganhou a ira de Deus. Permanece a ira de Deus. A única forma de livrar-se da ira de Deus, que é o julgamento final, é aceitar o sacrifício da cruz. Como assim, pastora? Pois é. Alguém tem que ser executado pelo pecado. Se não for você, vai ser Jesus. Se você concorda que Ele seja executado no seu lugar, você fica livre da condenação. Você é salvo. É o sacrifício. Por isso, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso João Batista fala: vem aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso Ele foi moído pelas nossas transgressões. É o inocente morrendo pelo pecador. Não fez nada. Mas humilha-se, torna-se figura humana. É obediente até a morte, morte de cruz, para morrer no lugar do homem. Porque o Pai ama o homem. E se o homem morre, não ressuscita.
Mas se Jesus morre, ressuscita. Porque tem a dualidade, é homem e é Deus ao mesmo tempo. Figura humana tem carne e sangue para levar para a cruz. Mas ao mesmo tempo tem dentro dele o espírito de vida. E ele submete-se a isso. A primeira parte da profecia é isso. Não gritará, não apagará a torcida que fumega, não esmagará a cana quebrada, promulgará o direito. Como promulgar o direito? Ele vai ser o condenado no lugar do pecador. É isso. Jesus, quando ele prega o Sermão do Monte, em Mateus 6, 5, 6, ele fala: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Até que céu e terra passe, nem um i, nem um tio vai passar dessa lei. E lei que não é revogada é vigente, eu te falo como juíza também. A lei está em vigor. Todo pecado, toda transgressão à lei gera morte, morte, morte. Cada vez que o homem peca, ele traz morte para a vida dele. Mas quando aquele que veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo concorda em morrer no lugar dele, a dívida do homem é rasgada, riscada. Como é esse negócio de riscar a dívida? É muito fácil você entender. Vamos dizer que você deva para um banco aqui em Portugal uma fortuna. E você não tem dinheiro para pagar. E aí chega alguém que tem dinheiro para pagar, faz um cheque, leva para o gerente do banco e fala: eu vim pagar a dívida da Tânia. Mas o gerente fala: você não deve nada, mas eu quero pagar a dívida dela. Eu amo a Tânia e eu quero pagar a dívida dela. Mas é muito grande a dívida dela. Eu tenho dinheiro para pagar. Aí o gerente faz um cheque. A pessoa faz o cheque, entrega para o gerente. Maravilha, porque o banco vai cobrir um rombo. Mas o mundo espiritual é legal. Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. O mundo espiritual funciona dentro de leis. E um contrato faz lei entre as partes. O contrato de locação desse imóvel aqui só pode ser resolvido entre a igreja e o proprietário. Ninguém mais pode se meter nisso. As cláusulas do contrato são estabelecidas pelas partes. A solução do contrato pelas partes. Uma terceira pessoa não pode se meter nisso, não. E quando aquele homem chega com um cheque, quer pagar a conta, o gerente quer receber, mas não pode. Não pode? Não pode. Porque eu escolho para quem eu quero dever. Eu contrato com quem eu quiser. O gerente precisa me ouvir. Ele precisa me chamar. Em direito, ele precisa da minha anuência, concordância. Tânia, apareceu uma pessoa aqui que quer pagar sua dívida. Você quer que ela pague? Se eu disser não quero, ela não pode pagar. Não pode. Eu escolho para quem eu vou dever. Vai que é um particular que quer me ter nas mãos presa, para me dominar, para me chantagear. Não quero. O gerente me chama: Tânia, tem um que quer pagar a sua conta, você quer? É um absurdo quando você fala para uma pessoa: você está indo para a morte. O salário do teu pecado é morte. Mas lá na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo derramou sangue que paga o teu preço. Você quer? Você quer? A pessoa fala: eu vou pensar. Eu vou pensar. Eu vou pensar. E se você disser eu quero, sabe o que acontece? Na hora o gerente risca a sua dívida, acabou. O escrito da dívida é riscado, rasgada. Você não deve mais nada. Porque um juiz não pode condenar duas pessoas. Essa é a primeira parte da profecia. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele concorda em ir para a cruz.
A Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que ele humilhou-se, tornou-se figura humana. Está escrito lá: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usurpou ser como Deus, mas tornou-se figura humana. E como homem foi obediente até a morte de cruz. Como que era como Deus? Subsistia como Deus. Ele sempre foi Deus. Antes de Deus dizer haja luz, ele já existia. Quando ele caminha entre os homens, que ele vai orar a oração que conhecemos como oração sacerdotal, ele fala: Pai, eu cumpri o que o Senhor me mandou fazer, glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Antes de Deus dizer haja luz, ele já existia. A Bíblia fala em Colossenses que por ele, por causa dele, através dele, tudo que foi feito se fez. Ele é o rema de Deus. Ele é o rema de Deus. Ele sempre existiu, mas ele concorda e abre mão da divindade. E a humilhação não é só a cruz, não. A humilhação é ser um embrião dentro de uma barriga de uma mulher. O Henrico ficou 9 meses antes de sair dessa barriga. Ele também ficou 9 meses dentro de uma barriga. A humilhação é ele ser alimentado por um cordão umbilical. Tem que mamar no peito da mãe. Tem que a mamãe limpe o bumbum dele. Porque ele tinha que passar por todas as etapas da humanidade para levar o homem para a cruz. Subsistiu em forma de Deus, humilhou-se, tornou-se figura humana e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E o texto continua dizendo: por causa disso o Pai o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, que ele é o Senhor, que ele é o Senhor, que ele é o Senhor. A palavra Senhor na Bíblia, nesse texto, em grego é Kyrios, K-Y-R-O-S. Não tem uma palavra só em português para definir o que é Kyrios. Nós teríamos que dizer supremo comandante, máxima autoridade, Senhor absoluto, juntar isso tudo para dar Kyrios. Ele se torna a maior autoridade do universo. É a segunda parte. Porque ele se humilhou, porque ele tornou-se figura humana, porque ele foi obediente até a morte de cruz. Aí é a segunda parte da profecia: o Senhor sairá como um valente, despertará o seu zelo como um homem de guerra, gritará. Salmo 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Morre como um cordeiro e volta como um leão. E volta para governar a terra. E volta para implantar um governo estabelecido. Para botar Satanás num lago de fogo de enxofre por toda a eternidade. Eu estou vivo, estive morto e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. E com essas chaves ele vai trancar o bicho lá. Agora presta atenção. Nos 2 textos, primeira e segunda vinda, na mesma profecia, o fim é Deus falar contra ídolos, contra idolatria. Não divido a minha glória com imagem de escultura. Não dou honra para nada. É impossível você conhecer a verdade e você acreditar que uma coisa feita por mão de homem pode fazer alguma coisa por você. Algo que precisa ser limpo a hora que está empoeirado. Algo que se cair, quebrar, você tem que colar, porque ele não se cola sozinho. Lá no Brasil tem uma tal que foi encontrada com a cabeça separada, nem colar a própria cabeça ela conseguiu. Como o homem pode confiar nisso? Deixar o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas. Vivemos debaixo de uma mentira. E essa mentira tem sido propagada, difundida. E chega uma hora o homem nem abre os olhos para ver
algo que é tão óbvio. Por exemplo, a tal da oração Santa Maria, Mãe de Deus. Aonde que está escrito que ela é Mãe de Deus na Bíblia? Não existe isso na Bíblia. Mãe de Jesus. Só o período de 30 anos é que ela foi mãe da carne. E a carne é Jesus. O Messias antecede o nascimento dela. Mas ela nunca se disse mãe de Deus. Isso é mentira da idolatria. O dia que ela soube que ela ia gerar o Messias, que ela seria a virgem escolhida, ela faz um cântico: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Mas aí vem uma mentira da idolatria, uma santa igreja que de santa não tem nada, para iludir o povo, para enganar o povo, para mentir para o povo. E quando você conhece a Bíblia, você vai entender que sim, responde, o ídolo responde. Pastor, eu fiz promessa, eu fui lá para Fátima e fiz promessa, e respondeu. Responde sim, porque está escrito na Bíblia, na carta de Oséias, que o povo consulta um pedaço de madeira e a madeira dá a resposta, porque um espírito de prostituição responde. Do jeito que responde na encruzilhada, quando vai pedir lá para o bicho, responde também atrás do ídolo, porque é o mesmo demônio que está lá. Se você nunca entrou num lugar de candomblé, umbanda, quimbanda, que eu entro para libertar pessoas, nos mesmos altares estão os ídolos do candomblé, estão os santos da idolatria. Mesma coisa. Você acha que lavam a escada do Senhor do Bonfim, as baianas do candomblé lá no Brasil, por quê? É tudo farinha do mesmo saco. Deus odeia a idolatria. Sabe o que está escrito em Deuteronômio 4, que quando desceu o trono do céu na terra para dar os 10 mandamentos, ele não apareceu aos homens, para que o homem não fizesse imagem dele mesmo, do próprio Deus. E a idolatria tem feito um horror nessa terra, queridos. Agora presta atenção. São 3 tempos essa profecia. Primeiro ele vai sair como um valente, despertar o seu zelo como um homem de guerra. Primeiro ele vem como ovelha muda, depois ele sairá como um valente, mas no meio dessa profecia tem um outro tempo. É uma profecia de 3 tempos. No versículo 10, versículo 9 está escrito: eis que as primeiras predições já se cumpriram. Coisas novas eu vos anuncio, e antes que suceda eu vos farei ouvir. É como se Isaías estivesse aqui e dissesse assim: igreja, ele virá a primeira vez, ele vai morrer, ele vai ressuscitar, ele vai subir, ele mesmo vai dizer: e verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória, quando ele falar o sermão profético dele, e ele vai reunir os escolhidos dele, e aí ele vai voltar. Mas Isaías está dizendo: igreja, ele já veio, e eu vou anunciar agora a segunda vinda. Mas como assim? Quando Isaías escreveu isso aqui, faltava 700 anos para a primeira vinda. Como é que Isaías sabe do meio da história? Porque Deus quer falar comigo e com você nesse tempo. O versículo 9 é o tempo que se chama hoje. É o tempo que se chama hoje. Se Isaías estivesse aqui, ele diria: igreja, ele já veio, você já sabe, o mundo foi dividido em antes e depois da vinda dele. E ele vai voltar, porque ele disse: vou preparar lugar, na casa do meu pai tem muitas moradas, e eu vou preparar um lugar, eu vou levar vocês. Eis que as primeiras predições já se cumpriram. Igreja, abre os olhos, do jeito que ele foi, ele volta. Você tem dúvida da cruz? Você tem dúvida do sacrifício? Você tem dúvida da ressurreição? Claro que não. O mundo inteiro sabe que isso é verdade. Igreja tem que ficar percebida, ligada, se levantar como uma igreja que resplandece. Foge da mentira.
Sabe como termina a Bíblia? Apocalipse 18, queda da Babilônia. A Babilônia é o conjunto de trevas. Idolatria está lá. Lá está escrito assim: separai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados, nem participantes dos seus flagelos. O mundo espiritual é legal. Cumplicidade de crime gera a mesma punição. Cumplicidade de pecado gera a mesma penalidade. Cumplicidade com o pecado, tolerância com o pecado, silêncio, omissão quando deveria falar a verdade. A igreja tem que ser um atalaia, queridos. Se a igreja não clamar, as pedras clamarão. Sabe o que a Bíblia diz? Que se o atalaia sabe que alguém vai morrer e não denuncia, o sangue daquela pessoa vai ser requerido da mão do atalaia. Agora, se o atalaia fala e a pessoa ainda assim decide, vai ser requerido só dela. O silêncio da igreja está fazendo com que o mundo caminhe para a morte. Relativos a tudo, tudo pode, tudo vai dar certo no final. Não é bem assim. Essa mulher é radical demais. Sou. Porque o meu Deus é tão radical que matou o filho dele no meu lugar. Igreja tem que levantar, gritar. Presta atenção, um dia o evangelho saiu dessa terra chamada Europa e foi para as nações. Reforma protestante. Martinho Lutero, Zwingli, Calvino deram o grito que desmanchou as mentiras da idolatria. Vendiam lugares no céu, indulgência. É penitência que salva. Não, é Jesus que salva. Mas a Europa tornou-se reduto da tolerância. Tornou-se reduto da promiscuidade. Dinheiro é mais importante do que salvação de almas. Deus tem vocês nesta terra como sal e luz, para falar a verdade. Se a igreja não abrir a boca, não gritar a verdade. Sabe o que a Bíblia diz? Quando Paulo esteve no Areópago, lá em Atenas, que viu a idolatria dos atenienses, viu os altares, teve misericórdia por aquele povo, e ele faz um discurso no livro de Atos. Ele fala: eu vejo que vocês são religiosos pelos ídolos que vocês têm aqui, mas tinha um altar vazio escrito ao Deus desconhecido. E ele diz: esse que vocês adoram sem conhecer é o que eu vos anuncio. E ele diz: esse não pode ser feito por mãos de homens. De um só, ele fez toda a raça humana. E ele estabeleceu os tempos determinados e os limites da habitação. Tempos determinados é quando vai nascer, limite da habitação é onde vai nascer. Paulo está dizendo: olha, Deus chama as gerações à existência. Ele escolhe quem vai nascer aonde e quem vai nascer quando, para manifestar a glória, o poder e o nome dele na terra. Paulo vai ao Areópago falar contra a idolatria para os atenienses. Deus faz Paulo nascer naquele tempo. Mateus, Marcos, Lucas e João nascem naquele tempo. Será que Deus estava errado quando faz a gente nascer nesse tempo? Para sermos frouxos, não temos coragem de fazer o que temos que fazer para levar a verdade às pessoas que estão enganadas. Não é politicamente correto, pastora Tânia, falar como a senhora fala. Eu não sou politicamente correta, eu sou biblicamente correta. Deus espera que a nossa geração faça tanto quanto fizeram os primeiros que foram os implantadores da igreja na terra. 8 de dezembro, nós fomos consagrados apóstolos. Você não pensa que isso é fácil?
O dia que isso aconteceu na nossa vida, eu falei, meu Deus, não é um título. Não é um título. É uma missão. É estabelecer verdades espirituais que o Senhor tem revelado para nós. Fazer a igreja compreender a verdade espiritual. É um descortinar dos mistérios do reino que precisamos ensinar. Ai de mim se não fizer isso. E é um alto preço. Mas esse preço é nada perto do que pagaram aqueles que vieram antes de nós. Vivemos numa corrida de revezamento, igreja. Quando Jesus fala da sua vinda, no sermão profético de Marcos 13, ele fala de 4 vigílias. Ele fala da volta dele, e ele diz, será como um homem que vai embora, dá autoridade aos servos, ordena que vigie, e ele pode voltar da vigília da tarde, da meia-noite, da madrugada, da manhã. Ele fala isso em Marcos 13. Um dia eu falei, Deus, como é isso? A vigília da tarde, sabe qual é? É os primórdios da igreja. Jesus tinha acabado de partir. O sol se foi, mas ainda tem luz. Não precisa acender o farol. A vigília da tarde é a vigília da igreja primeira. Os apóstolos tendo aquela força até para vender tudo que tinha e dividir tudo que tinha. Porque não ia ter sentido juntar coisas. Jesus vai voltar, o anjo falou, vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Pode ter certeza disso. Por isso que a igreja vendia tudo que tinha. Repartia. Vigília da tarde é a vigília onde os discípulos começaram a escrever os textos bíblicos. Pedro escreve na sua epístola, olha, eu estou falando para você, não é a respeito de fábulas, eu estou falando do que eu vi e ouvi. Nossos olhos viram lá no Monte da Transfiguração, ouvimos a voz do Pai dizendo, esse é o meu filho amado. Nossas mãos apalparam, nossos olhos viram. Lembra aquele dia em que Jesus chegou na aldeia de Betânia e chamou Lázaro, e Lázaro saiu do túmulo? Eles falavam o que eles viram. Eles narraram o que eles viram. Os relatos dos evangelhos é o que eles viram. Jesus andou sobre as águas. Jesus multiplicou pães e peixes. Jesus fez paralítico andar. Eles contaram o que eles viram. A igreja primitiva, a igreja dos primeiros tempos, a igreja do relato do que viram. E eles criam que Jesus voltaria naqueles dias. Mas não voltou. A primeira vigília ele não voltou. E a Bíblia fala de 4. E qual é a segunda vigília? A segunda vigília é a vigília da meia-noite, está escrito em Marcos 13. E o que tem meia-noite? Escuridão. Meia-noite hoje não é escuridão, porque as ruas estão cheias de iluminação. Mas naqueles lugares, onde era só uma lamparina, e a lamparina era desligada, meia-noite é escuridão. E qual foi a vigília da meia-noite? A vigília da mentira, da idolatria. A partir do ano 300, 306, levantaram a mentira da idolatria. A salvação não é pela graça, a salvação é pela compra de lugares do céu. Reza missas para sair do purgatório. Vende a fazenda, compra uma indulgência. Eu vi uma indulgência. Tem uma família no Rio de Janeiro que tem lá, Sua Santidade o Papa fulano de tal concede a fulano de tal sua casa, seus agregados, um lugar no céu. Vendeu uma fazenda para comprar um lugar. E o pobre que se ferre, né? A vigília da meia-noite, trevas, é a vigília de jogar os cristãos nas arenas de leão, calabouço. É a vigília da Santa Inquisição. Eu teria sido queimada como bruxa naquele tempo. Ninguém pode se levantar contra a Santa Madre Igreja. A vigília da meia-noite mente que Pedro é a pedra angular. A pedra angular é Jesus.
Não é Pedro. Acaba de estar aí, acaba de cair um papa. É o papa que é a pedra angular. Não, o pedra angular é Jesus. É Jesus. E quem se levantasse contra essa mentira, fogueira. Eles resistiram, os cristãos, os fiéis, o remanescente fiel resistiu, aguentou, aguenta, ele está voltando. Não voltou na vigília da meia-noite. Tem uma outra vigília, é a vigília do cantar do galo, madrugada. O que é o cantar do galo? É a reforma protestante, é o grito de homens que tiraram a mentira de cena e colocaram a verdade. Não, a salvação é pela graça. É a misericórdia de Deus sobre a humanidade. Não existe outro além de Jesus para salvar a humanidade. É mentira. Os santos estão todos mortos. Quem adora santo adora morto. Só Jesus ressuscitou. Os reformistas fazem o grito da reforma protestante. Foram perseguidos, maltratados. E Jesus fala que só tem 4 vigílias. Só 4. A última é a vigília da manhã. É essa. O que é a vigília da manhã? A gente já sabe tudo. Já estão descortinadas as profecias. Já sabemos a verdade. A Bíblia não está mais escondida nos armários. Quando eu era criança e me prostrava diante de imagens, sabe o que eu acreditava? Que o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mas não é não farás para ti imagem de escultura. Não adorarás, não darás culto. Mas para fazer mentira, tinham que esconder a verdade. Agora todo mundo sabe qual é o primeiro mandamento. Todo mundo sabe que Deus odeia os ídolos. Do Gênesis ao Apocalipse, porque na última Bíblia, no último livro está escrito que os idólatras não entrarão no reino dos céus. Fora ficam do reino dos céus. Acabou a mentira. Ninguém mais engana criança com figura de Papai Noel. Acabou. E nós estamos vivendo, queridos, a última vigília. Jesus está às portas, sim. Eu não tenho medo de dizer que talvez Henrico não veja a morte, ele seja arrebatado, porque Jesus vai voltar. É uma geração que está nascendo para o último tempo, para o último dia. E aí, queridos, nós temos um bastão como uma corrida de revezamento. É uma corrida de revezamento. Você já viu uma corrida de revezamento? A primeira turma corre, passa o bastão para a segunda, corre, passa para a terceira, corre, passa para a quarta, e no fim todo mundo vai para o pódio, todo mundo venceu essa corrida. E na nossa mão tem um bastão sujo de sangue. Nós somos a 4ª turma. Está sujo de sangue esse bastão. E não é só o sangue de Jesus. É o sangue de homens e mulheres que deram a vida para o Evangelho chegar até nós. Que pagaram alto preço de deixarem tudo para pregarem a verdade, assim como aqueles cristãos da igreja primitiva. Será que Deus estava enganado quando Ele escolhe aquela geração para fazer tudo o que fez naquele tempo, e escolhe um tanto de gente que não quer fazer nada agora? Não, Deus não está enganado. Eu creio que Ele espera que eu e você façamos o nosso melhor nesse tempo. Que assim como Paulo, a gente diga: ai de mim se não pregar o Evangelho. Que assim como aqueles cristãos dos primeiros tempos, a gente incendeia a Europa. Não se conforme que alguém da sua casa, da sua família está morrendo sem conhecer Jesus.
Não se conforme que jovens estejam presos no ateísmo. Não se conforme que a promiscuidade esteja destruindo famílias, acabando com o casamento. Não se conforme. E você tem uma chama viva, chamada Espírito Santo de Deus, que pode fazer diferença na terra. De que espírito sois? De que espírito sois? Qual é o espírito que habita em mim, em você? Se temos o mesmo espírito que tinha aqueles cristãos da igreja primitiva, nós temos que ter o mesmo desempenho, queridos. A mesma força, a mesma coragem, a mesma ousadia e o mesmo desejo de apresentar vidas e vidas e vidas para o nosso Senhor. Entrou um cavalo de Troia dentro da igreja, onde o humanismo, alta performance, passou a ser mais importante do que salvação de almas. Autoajuda passou a ser mais importante do que a ajuda do alto. Discurso vazio, filosofia. Se filósofo fosse para o céu, Platão ia para lá. Igreja, igreja, levanta e resplandece. Eu não sei se eu vou conseguir fazer você entender o que eu estou querendo dizer. Às vezes a grandeza do que Deus fala comigo é maior do que a minha capacidade de falar. Mas sabe o que eu peço para Deus? Que até o último fôlego da minha vida eu possa pregar o evangelho dele, trazer almas, brigar com o inferno, resgatar vidas, falar a verdade, arrancar pessoas das mãos de Satanás. Eu desafio essa igreja nesse tempo, igreja da Europa, a levantar a bandeira de um grande avivamento nessa terra. Levantar uma bandeira que vai incendiar as nações. Um dia saiu daqui a reforma protestante, dessa terra chamada Europa. Pode sair dessa terra um novo tempo, eu creio nisso. Eu creio que se houver um remanescente fiel, cheio de coragem, cheio de ousadia, vai sair um exército desse continente. Eu creio nisso. Isaías 44. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem eu escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, eu te ajudo. Não temas, ó Jacó, servo meu. Ó amado a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como os salgueiros junto à corrente das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, outro chamará pelo nome de Jacó, e outro ainda escreverá na sua própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, sou o último, além de mim não há Deus. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e que o exponha perante mim, que anuncie as coisas futuras e as coisas que hão de vir, não vos assombreis nem temais. Acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir, não vos anuncieis? Vós sois a minha testemunha, não há outro Deus além de mim, não há outra rocha que eu conheça. Deus está esperando uma igreja que se levante. Ele está aguardando. A Bíblia fala em Colossenses que Jesus subiu, levou cativo o cativeiro, assentou-se à destra do Pai, está aguardando, daí em diante, que o inimigo seja posto debaixo dos pés. Ele está esperando, ele está esperando. Ele está esperando.
esperando. O dia que Isaías teve a visão do trono de Deus, quando termina a visão, ele ouviu a voz do Senhor que disse: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Resposta dele: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus continua perguntando isso para a igreja: a quem enviarei? Com quem eu posso contar? Quem vai fazer aquilo que eu quero que seja feito na terra? Muitas pessoas vão passar pela igreja anos e anos e anos esquentando bancos sem ganhar uma alma para Jesus, sem libertar ninguém, cheio de conhecimento como os religiosos do Velho Testamento. Mas não é para isso que viemos. Nós viemos para saquear o inferno, arrancar a vida das mãos de Satanás, povoar o céu e dar honra a esse Deus que entregou o Filho dele por nós. Ai de mim se não pregar o Evangelho. E como crerão se não há quem pregue? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E como crerão se não há quem pregue? E como ouvirão se não há quem fale? Não são os anjos que vão fazer isso, queridos, não são. É você. Só no ano passado nós batizamos no Silk, nas edições do Silk, 880 pessoas. Só no ano passado. Só na última edição do Silk que tivemos lá, você estava lá, né, Rosalina, testemunha, ela é minha testemunha. 94 pessoas foram batizadas lá. Tem igreja que não batiza isso em um ano. Porque nós temos um grito no coração, nós não podemos parar. Eu sei, queridos, que pode parecer afrontoso o que eu vim fazer aqui, perdão por isso. Mas talvez eu nunca mais tenha a oportunidade de voltar a esse lugar e falar aquilo que Deus colocou no meu coração para falar. Eu podia falar de tantas coisas, mas a minha palavra é: igreja, toma sua posição. Deus espera que você tome sua posição. Deus confia nessa geração. Deus quer que você faça tanto quanto fizeram aqueles que vieram antes de você em 4 vigílias. E se possível fazer ainda mais. Porque nos últimos dias intensificará a guerra no mundo espiritual. Nos últimos dias o mundo vai criar estruturas malignas para sufocar o Evangelho. O ateísmo vai encher a terra. A Bíblia fala em Zacarias que 2/3 vão perecer. 2/3 da terra vão perecer. Só 1/3 vai ser salvo. E que você faça parte desse que vai salvar 1/3 da terra. Em nome de Jesus. Curva a tua cabeça, por favor. Pai, quão grande é o teu projeto para nós, Pai. Quão majestoso é o teu plano de salvação para a humanidade, papai. É loucura para os que perecem, como está escrito na tua palavra. O Senhor entregar o teu próprio filho para morrer por um bando de pecadores que somos nós. Que amor é esse? Que grandeza é essa, Senhor? De resgatar o homem da morte, do inferno. Que maravilha de plano, de projeto é esse? De envergonhar o inferno e levantar a bandeira da retidão. Papai, o teu filho veio, fez o que tinha que fazer, subiu, assentou-se à destra do Senhor. Está aguardando que o corpo dele na terra, que somos nós, a igreja, cumpra o propósito para o qual foi comprada por um alto preço.
Pai, não nos deixe esquecer disso, não nos deixe esquecer, não nos deixe esquecer. Aquece o nosso coração, papai, incomoda-nos. Dá-nos, Senhor, um incômodo diário para fazermos aquilo que o Senhor espera que façamos, em nome de Jesus. Livra-nos do comodismo, papai. Tira o adormecimento que tem em nós, papai, em nome de Jesus. Não nos deixe dormir. Acorde-nos nas madrugadas. Faz o que o Senhor quiser, mas mova-se em nós, para que nós possamos cumprir o propósito para o qual nascemos, Senhor. Queremos, Senhor, isso. Eu quero isso, Senhor, eu quero isso. Eu quero ter o privilégio, meu Pai, de até o meu último fôlego, até o meu último respirar, falar das coisas do Teu reino, libertar pessoas, ganhar almas. Eu quero, papai, eu quero. Coloca no coração dessas pessoas um desejo incontido, papai, de fazerem aquilo que o Senhor espera que eles façam. Nada mais terá sentido, Senhor, depois que tudo acabar. Nada. O que importa é o que veremos na eternidade com o Senhor, papai. Por isso, dá-nos um coração apaixonado pela Tua palavra. Dá-nos um desejo ardente, papai, de sermos mensageiros da Tua palavra. Não nos deixe abandonar pessoas ao léu, Senhor. Que nós possamos arrancá-las das mãos do inimigo. E ainda mais, papai, que nós possamos levantar a bandeira da verdade, inconformados com a mentira, para que o Teu nome, Senhor, seja conhecido e glorificado em toda a terra. Usa-nos, Senhor, para o louvor da Tua glória. Faz em nós segundo o Teu querer. Nos incomoda, papai, te pedimos isso. Espírito Santo de Deus, usa-nos como prover, como for o desejo do Pai. Usa-nos aonde quiser, do jeito que quiser, porque queremos isso em nossa vida, em nome de Jesus. Amém.